Programa Gestão de Negócios, voltamos para falar de formação de redes na cadeia do agronegócio. O nosso entrevistado de hoje é o professor Jorge Pona, ele que é professor de Teoria da Administração e uma disciplina que se chama Projeto de Criação e Desenvolvimento de Empresas. O professor Jorge faz um mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento Regional e está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse setor que é tão importante. Antes de passar a palavra para o professor Jorge, eu tenho aqui um anuário da revista Exame que fala da pujança desse setor em relação a apenas as 400 maiores empresas do agronegócio. Não estou nem falando do setor como um todo, mas para vocês terem uma ideia, as 400 maiores empresas do agronegócio, elas geram 2.800.000 empregos nessa economia brasileira. Ela exporta 136 bilhões de dólares, paga 176 bilhões em impostos. Ela vendeu ano passado, no ano de 2010, 1.287 bilhões de dólares. Então, nós observamos que esse setor é um setor extremamente importante, não só pelo lado econômico, no sentido de geração de renda e de impostos, mas também sob o aspecto social, pelo número de brasileiros que se empregam no agronegócio. Professor, nós sabemos aí que nessa cadeia do agronegócio nós temos aí agentes, né? E esses agentes, eles realizam transações, né? Você poderia caracterizar nesse elo todo, algum elo específico, no que se refere a como se dão essas relações, essas transações entre agentes dessa cadeia agroindustrial? Quando nós passamos a pensar, então, que existem muitas empresas nesse elo, como nós falamos no bloco anterior, cada operação, cada transação de uma empresa com essa, ela merece ser estudada, ela merece ter atenção. Se nós pararmos para pensar quando uma indústria ela procura matéria-prima, né, para fazer o seu produto final, ela precisa buscar essa matéria-prima. Né? Então, se nós pararmos para pensar numa indústria, por exemplo, de cereal matinal, né, milho, né, onde ela vai buscar esse produto inicial? Como ela vai como ela vai comprar esse produto inicial? Se ela está numa região produtora, o que ela vai fazer para que ela possa garantir o abastecimento da sua linha produtiva, né? Então, essas transações fazem com que as empresas se organizem desse modo, de várias formas, através de contratos com produtores, para que eles possam garantir a sua produção mensal, né? Então, elas fecham, por exemplo, contratos com produtores da região, para que esses produtores passem, então, a produzir aquilo que ela precisa como matéria-prima. Né? Se esses produtores não estão conseguindo com sua produção alimentar a capacidade produtiva dessa empresa, essa empresa tem que buscar em outras regiões, tem que buscar no mercado isso, né? E todas essas relações, elas diretamente influenciam nessa cadeia daí para frente, no preço do produto final que o consumidor lá no supermercado vai sentir na hora que estiver comprando um produto, né? Se a empresa ela conseguir gerenciar essas transações com seus fornecedores de modo eficaz, ela vai conseguir garantir a sua linha de produção, garantir custos menores e um produto de melhor qualidade. Muito bem. Você falou em contrato, a gente vê que hoje em dia existem muitas indústrias que fazem que estabelecem essa relação com os produtores, né? Na área da avicultura, da suinicultura, tem os chamados integrados. Assim, no seu entendimento, isso é uma forma mais adequada de estabelecer essa, entre aspas, parceria? Se você acha que isso é um meio mais assim, eficaz, né? Se ele se sobrepõe a formas mais antigas de relação? E eu queria que você fizesse um apanhado, né, no caso da avicultura, por exemplo. Vamos pegar o nosso caso aqui regional. Queria que você me falasse alguma coisa sobre as vantagens e as desvantagens de um produtor, né,
que se depara diante de uma possibilidade dessa. Como é que você vê isso? Assim, olhando assim com uma visão bem crítica de um estudioso, né? Não apenas de um ente lá que está envolvido no processo. Se nós pensarmos pelo lado da empresa, é sempre muito válido para ela fazer a integração. Ela vai garantir, por exemplo, que o seu produto chegue de forma padronizada para ele, para a indústria, né? Ela vai garantir que aquele frango, por exemplo, no caso da avicultura, chegue para ele no período certo, no peso certo, que ele consumiu determinada ração que vai dar o sabor e característica à sua carne. E ele consegue coordenar esse processo de modo muito eficaz. Pelo lado do produtor, ele tem a garantia de estar entregando o seu produto a um determinado comprador, a um preço pré-estabelecido, né? Então, existem vantagens para os dois lados. É óbvio que essa relação é sempre muito conflituosa. Quando a gente passa a falar com relação a preço, as exigências que às vezes essa empresa impõe ao seu produtor, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da avicultura, o produtor vai ter que fazer então um barracão para ser integrado. Esse barracão tem uma determinada tecnologia. Ele vai pagar esse barracão em, quem sabe, 8 anos de financiamento. Mas daqui a 8 anos esse barracão não vai estar mais com a tecnologia que aquela empresa necessita que ele tenha. Então os investimentos não param a partir da integração do produtor. E essa é uma característica importante desse setor. O produtor ele tem que estar atento que ele não vai fazer só apenas esse investimento. Ele vai estar, então, entrando nessa cadeia junto com aquela empresa. E as questões técnicas que aquela empresa precisar fazer, ele vai ter que, como parceiro, também entrar nesse aumento da tecnologia, por exemplo. Tá ótimo. Muito bem, professor Jorge. Nós estamos aqui com o professor Jorge Ipona. O nosso tema de hoje são formação de redes na cadeia do agronegócio. Nós estamos tratando aqui de formação de redes, de contratos, das relações entre os produtores e as empresas que os contratam no fornecimento de matéria-prima. E é um assunto que nós vamos dar continuidade no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Até já.